McMissile, Finn McMissile. Ele era um espião britânico. E ninguém sabia sua identidade secreta. Justamente porque ele era um espião. Um carro espião. Ele era um carro espião, isso. E ele tinha róticos. Ele tinha uma bomba. Ele tinha óculos de visão noturna e ele tinha bombas e metralhadoras e revólveres. Atiradores. E ele conseguia se transformar num barco, num submarino. E uma polícia. Ele conseguia se transformar em polícia. É. Em várias coisas. Ele era um mestre dos disfarces. Certa vez, depois do que aconteceu no filme Carros 2, ele estava numa missão no deserto. Então ele estava lá há muito tempo já no deserto, procurando a base secreta do inimigo, que era o professor Zumpar. Lembra do professor Zumpar? Quem é? Aquele inimigo do filme 2. Eu não lembro se é Zumpar o nome dele. Eu sei que é professor que começa com Z, alguma coisa. Mas eu não lembro. Aquele do óculinho, sabe? Que usa um óculinho. Hã? Ah, tá. Ele é professor. Então, e tinha uma bate aqui e não tinha um ótico. Isso, eu tenho uma lente no óculos dele, né? É um monóculo. E eu tenho. Você tem Pequeno. pequenininho, isso. É ele mesmo. Ele tinha fugido da cadeia, porque no filme 2 eles foram presos, né? Mas ele fugiu da cadeia. E aí ele estava com um novo objetivo. E estava ele lá na base secreta, no deserto, e o Finn McMissile estava procurando a base secreta. Ele havia conseguido informações com outros espiões, mas estava difícil de localizar a base, porque o deserto só tem areia. Areia e areia e areia, e dunas e dunas e dunas. Sabe o que é uma Pirâmide. pirâmide? Também tem no deserto, mas no lugar que ele estava não tinha. Pelo menos era o que ele achava. Então, o Finn McMissile estava lá fazia muito tempo já, procurando. E a dica que ele tinha era um lugar no deserto onde tem água. Então ele estava em busca de um oásis, que seria a porta de entrada para encontrar, para acessar a base secreta do professor Zumpar. Eu acho que eu estou falando o nome dele errado, mas eu vou continuar falando do Zumpar, tá? Tá. Então, e aí o Finn McMissile mandou uma mensagem criptografada. Sabe o que é uma mensagem criptografada? Não. Uma mensagem que só a pessoa que enviou e a pessoa que recebeu consegue ler. Ninguém mais consegue ler se a mensagem for interceptada. Então ele mandou uma mensagem criptografada para Holly Caixa de Brita, em que ele pedia para que ela sobrevoasse o deserto onde ele estava, para tentar localizar o oásis que ele estava procurando. E era um oásis bem específico, tinha que ter 3 coqueiros, um lago no meio dos 3 coqueiros. Os 3 coqueiros formariam um triângulo, sabe? E o lago ficaria no meio desses 3 coqueiros. E Mas a forma do triângulo tem 4. o triângulo não, tem 3, é triângulo, 3 lados. Entendeu? Sim. São 3 lados e 3 ângulos, por isso que é triângulo. Que legal. E o quadrado, quantos lados tem? 4. Muito bem, porque é quadrado, né? Enfim, e 4 ângulos também, né? Quadrado. Bom,
Aí ele pediu isso pra Holly Caixa de Brita. E ficou esperando a Holly Caixa de Brita chegar. E em pouco tempo, cerca de umas 3 horas mais ou menos, ela chegou. Ela chegou e ele pediu isso pra Caixa Holly de Brita e ficou esperando ela chegar. Em 3 horas mais ou menos ela chegou. E aí ela sobrevoou, passou voando em cima dele assim e mandou uma mensagem para ele. Cheguei e já estou sobrevoando, já te vi onde você está e vou procurar o oásis. E aí ela sobrevoou, porque a Holly Caixa de Brita voa, né? Ela tem asas, né? Lembra até a Tiana? É, eu lembro. No final também, né? E na hora da perseguição, né? Ela voou também. Aí ela voou por cima do deserto, sim. E aí ela perguntou pro Finn McMissile, em mensagem por áudio, né? Finn, como é o oásis que você está procurando? Aí ele disse, tem que ter 3 coqueiros formando um triângulo e um lago no meio. Ela, ok. E aí ela sobrevoou, aí ela avistou um oásis, mas não era desse jeito, como ele precisava que fosse. Então ela continuou sobrevoando, até que lá adiante, lá na frente, ela enxergou um oásis, com 3 coqueiros e um lago no meio. Então ela ficou super feliz e mandou a localização via mensagem para o Finn McMissile e disse para o Finn, eu vou voltar à missão que eu estava cumprindo. Já te mandei a localização do oásis que eu encontrei e boa sorte. E aí a Holly Caixa de Brita foi-se embora. E o Finn McMissile ficou muito contente com a ajuda da sua parceira e agradeceu. Obrigado, Holly. Até mais. E aí ele seguiu o caminho até chegar no oásis que a Holly Caixa de Brita tinha encontrado. Quando ele chegou no oásis, ele tinha que descobrir uma maneira de acessar a porta que levava até o esconderijo do professor Zumpar. Então, ele usou o seu óculos de raio-x e procurou um botão que apertasse, uma porta de entrada, uma passagem secreta, qualquer coisa do tipo. Então ele percebeu que em um dos coqueiros havia um coco falso. Era um coco de mentira. Acredita? Então, ele pegou um pedaço de madeira que estava enterrada, que ele também encontrou, um pedaço de pau, assim, muito grande. Aí ele pegou aquele pedaço de pau e cutucou o coco que era de mentira. E aí, do lago, saiu uma estrutura subindo pelo lago assim, e nessa estrutura tinha uma porta. E aí ele entrou por aquela porta, bem escondido. E aquela porta, na verdade, era de um elevador. E o elevador levava para baixo, claro, não dava para levar para cima, né? Aí o elevador levou ele para baixo e tinha um sistema e o local para onde o elevador levou era um sistema de túneis muito complicados. Quase um labirinto. Sabe o que é um labirinto? Sim. Tá. Então era quase um labirinto, o sistema de túneis. Aí lá embaixo estava tudo escuro também, não tinha luz, não tinha tocha, não tinha nada. Sabe o que é uma tocha? Não. Não. Tocha é um pedaço de pau em que em uma das pontas tem algo apropriado para que se taque fogo. Então o fogo vai pegar na ponta da tocha e vai ajudar a iluminar o lugar que você tiver, entendeu? Então, por exemplo, se tivéssemos uma tocha aqui na mão, a gente ia acender ela e ia iluminar, Eu entendeu? toquei, tá? Tá. Uma tocha.
uma tocha. Uma vela, só que maior, tá bom? E embaixo tem um palito. Isso, E é um caveto. exatamente. Perfeito, filho, muito esperto. Então, não tinha tocha, não tinha lanterna, não tinha lâmpada, não tinha nada de luz. Então o que ele fez? Ele usou seu óculos de visão noturna, que ele tinha comprado lá em Radiate Springs, na loja do sargento. Aí ele colocou aquele óculos de visão noturna e conseguiu ver no escuro. E aí com aquele óculos, junto com o seu sistema natural de rastreamento, ele conseguiu perceber por que túneis havia mais pegadas de carro, mais marcas, né, de rodas de carro. Então ele seguiu para aquele túnel, sem fazer nenhum barulho, no completo silêncio, para que ninguém soubesse que ele estava ali. Então ele foi seguindo no túnel, nesse túnel principal, onde todo mundo passava. E aí ele chegou começou a ouvir barulhos, vozes conversando, sabe? E uma dessas vozes era o do professor Zumpar. Então ele andou mais um pouco e aí ele chegou num lugar onde tinha um escorregador. Era um lugar que ele poderia escorregar, só que se ele escorregasse, ele ia chegar exatamente onde estava o professor Zumpar. Só que ele não podia fazer isso, porque senão ia prender ele, né? Então ele foi por outro caminho. Ele continuou seguindo aquele túnel e ele já conseguia enxergar onde estava o professor Zumpar. Então, ele continuou indo escondido, sem que ninguém visse ele. E ele ia tirando tantas fotos quanto foi possível ele tirar, para marcar o lugar e para passar as informações para a companhia para qual ele trabalhava, né? Que era o Império Britânico. Aí... Kátia e Pita. Como? Ai, Kátia e Pita. É que eles trabalhavam pro Império Britânico, né? Eles trabalhavam pra monarquia britânica. Então, os dois, né, trabalhavam. Então ele passava a informação, com as fotos que ele estava tirando, ele estava passando já pro sistema do lugar que ele trabalhava. Enfim. Então ele continuou andando, e aí ele encontrou uma escada. Só que essa escada tinha um guarda. Mas o guarda não viu ele. Então ele, quieto, sem fazer barulho, ele ativou uma arminha que ele tinha, que lançava um dardo, uma flecha. E essa flecha tinha uma pontinha envenenada que fazia a pessoa que fosse furada por ela dormir. Então ele soltou aquela flechinha. E aí a flechinha pegou bem no nariz do carro que estava fazendo a guarda. E o carro dormiu. Na hora. Instantaneamente. Aí ele chegou naquela porta, deixou o carro lá dormindo, né? Porque o efeito do veneno era muito forte e demorava muito tempo para passar. E aí ele desceu aquelas escadas com o maior cuidado. Quando ele chegou lá embaixo, tinha mais carros lá. Só que tinha um caminho pelo qual, se ele fosse, ninguém veria ele. Então ele foi por esse caminho, claro, ele não queria que ninguém visse, né? E aí ele percebeu que naquele salãozão enorme
que era um grande espaço vazio assim. Tinha vários capangas do professor Zumpar. E no meio daquele grande salão tinha uma pirâmide. E aí ele ficou muito curioso para saber o que tinha dentro da pirâmide. Mas ele continuou andando ali onde ninguém podia ver ele. E aí ele foi passando e chegando cada vez mais perto do professor Zumpar. E conforme ele ia andando, ele ia instalando em alguns pilares desse lugar que eles estavam, ele ia instalando um tipo de bomba, sabe? Que ia fazer tremer o pilar ia quebrar e aí ia desabar tudo, sabe? Então ele foi instalando isso para caso ele fosse pego, ele ativasse essa espécie de bomba que ele tinha instalado para fazer tudo cair. Aí ele chegou bem pertinho de onde estava o professor Zumpar, bem do lado do professor Zumpar. E ninguém estava vendo ele. E o professor Zumpar estava lá falando com seus capangas. Tinha 3 carros azuis, tinha uma caminhonete, aquela caminhonete que o Mate se vestiu, sabe? Tinha vários outros carros, tranqueiras. E aí ele soltou uma daquelas flechas com veneno na bunda do professor Zumpar. E acertou bem cheio, assim. Na bunda do professor Zumpar. E o professor Zumpar dormiu. Aí quando ele fez isso, e o professor Zumpar dormiu, todos os capangas do professor Zumpar começaram a olhar para ele, assim, para saber de onde que tinha vindo aquele dardo, aquela flecha. Mas ninguém conseguia ver onde ele estava. E aí ele começou a soltar a flechinha em todo mundo. Piu, 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 piu. E aí ele fez todo mundo dormir. Todo mundo. Ele conseguiu acertar todo mundo. E aí os 14 capangas que tinha lá do professor Zumpar dormiram. Ele conseguiu envenenar todos eles. Fazer dormir, né? Todos eles. E aí ele foi todo curioso para saber o que tinha dentro daquela pirâmide. O que o professor Zumpar estava escondendo lá dentro. Aí quando ele chegou perto, pediu uma senha de acesso. E ele não sabia qual era a senha. Então ele amarrou o professor Zumpar, prendeu todos os capangas dele, cada um com uma algema, uma trava de roda, né? E aí ele amarrou o professor Zumpar, e aí ele passou um líquido no nariz do professor Zumparzinho, que fez com que o professor Zumpar acordasse, passasse o efeito do veneno. Então, ele perguntou para o professor Zumpar: você está pego, professor Zumpar, não há escapatória. Você vai falar a senha que vai abrir essa pirâmide para a gente saber o que tem aí dentro. Porque eu sei que você tem a senha. Porque foi você quem fez essa pirâmide. E aí ele... Primeiro o professor Zumpar deu uma risada. Você nunca vai conseguir sair dessa, Finn McMissile. E amanhã a gente continua. Continua. É que eu achei que você estava dormindo. Desculpa. Eu achei que você estava danando. Você parou de dar risada, parou de falar, eu achei que tinha dormido. Tá bom. Então, aí a história estava boa, filho? Ficou prestando atenção? Sim. Tá. Aí então o professor Zumpar falou: você não vai conseguir. Você não vai conseguir sair dessa, Finn McMissile. E aí o Finn McMissile falou: eu já saí dessa. Então
Phil McMissile pegou aquela pirâmide, que não era grande, era uma pirâmide que guardava alguma coisa, algum objeto dentro, mas não era uma grande pirâmide. Aí ele pegou aquela pirâmide e mandou uma mensagem para sua equipe que estava esperando fora do deserto, mandando a sua localização. E aí, depois de algum tempo, a sua equipe toda chegou onde ele estava, na base do professor Zumper no deserto. Aí toda a equipe dele levou cada um dos 14 capangas do professor Zumper presos. E o Phil McMissile conseguiu tirar aquela pirâmide de lá e levou também para cima. E o próprio professor Zumper também, né? Então, prenderam o professor Zumper e levaram a pirâmide para a base deles. Para a base do McFin, né? Do Phil McMissile. Aí lá na base do Phil McMissile, eles conseguiram descobrir o que tinha dentro da pirâmide. Eles conseguiram abrir a pirâmide. E dentro da pirâmide tinha... Eu não inventei ainda o que tinha. Deixa eu pensar o que tinha. O que você acha que tinha dentro da pirâmide? Uma chave. Uma chave? É. É verdade. E dentro da pirâmide tinha uma chave. Uma chave de porta ou uma chave de ferramenta? Uma chave de porta. De porta? Então, o Phil McMissile achou estranho ter aquela chave dentro de uma pirâmide. E aí ele ficou olhando para aquela chave e olhando para aquela chave e não conseguia saber o que era. Até que a Holly Caixa de Brita pegou aquela chave, olhou bem de pertinho, bem de pertinho, bem de pertinho, e estava escrito Radiator Springs. Aí o Phil McMissile ficou assustado e pensou: o Matt corre perigo. E aí, com aquela chave na mão, ele voou naquele jato que ele tem, sabe que eu esqueci o nome? Ele voou junto com a Holly Caixa de Brita até Radiator Springs. Eles saíram do deserto, decolando naquele avião e foram até... aquele avião que você tem de brinquedo. E foram até Radiator Springs. Pousaram em Radiator Springs e foram logo encontrar o Matt. Aí o Matt estava lá, fazendo o reboque, né? Rebocando serviço de guincho, né? Um carro lá velho. E aí o Matt ficou muito feliz de ter encontrado de novo a Holly Caixa de Brita, que ainda era sua namorada, e também o Phil McMissile. Ele falou: Phil McMissile, que bom te ver, como é que tá? E aí? Aí é que eu não sei imitar a voz do Matt, mas ele falou isso. Aí o Phil McMissile falou: Matt, você... Ratinho. O quê? Tete. Eu tô tomate. Não lembro. Aí eu também não. Aí o Phil McMissile entregou a chave pro Matt e falou assim: você conhece essa chave? Você sabe o que ela pode abrir? Aí ele olhou para a chave, viu que estava escrito Radiator Springs. E aí ele pensou: só pode ser um lugar. Então, eles foram até aquela estátua do Stanley, sabe? Que ficava na frente da casa do bombeiro. Sim. Aquela que tem a aguinha saindo assim. Sim. Aí eles foram até aquela estátua, colocaram a chave na porta daquela estátua e viraram e abriram. Aí eles abriram aquela porta da estátua e lá tinha outro elevador que ninguém sabia que existia. Aí eles entraram naquele elevador e desceram. Lá embaixo eles encontraram o próprio Stanley, o fundador de Radiator Springs, que tinha sido casado com a Liz, sabe? Aquele carro velho. E aí eles encontraram
Stanley lá embaixo, já todo velho, mas ainda funcionando e vivo. E aí acharam tudo muito estranho. O Matt nunca tinha visto ele. Ninguém da Radiator Springs tinha conhecido Stanley. Só a Liz tinha conhecido Stanley. Então, chegaram mais perto dele e perceberam que ele estava amarrado. E com uma fita na boca dele, assim. Prenderam a boca dele para ele não falar. Aí tiraram a fita da boca dele, desamarraram o coitado. E aí o Stanley falou: quem são vocês? Demoraram para me salvar. Aí o Finn McMissile respondeu quem ele era, apresentou o Matt, apresentou a cachorra de Brita e levaram o Stanley lá para cima. Aí o Stanley ficou muito feliz de ter visto a cidade novamente, a cidade que ele tinha criado. E aí o Stanley ficou muito feliz, a Liz ficou muito feliz porque viu seu marido de novo. Todos ficaram muito felizes. Só que o Finn McMissile não entendia uma coisa. Por que tinham escondido Stanley lá embaixo antes de todos os moradores de Radiator Springs terem chegado lá? Já que ninguém conhecia o Stanley. Só a Liz. E por que não esconderam também a Liz? E o Finn McMissile não conseguia entender essa história. Como é que tinha acontecido? Então, ele foi interrogar o professor Zumper. E aí ele perguntou: por que vocês fizeram isso com Stanley? E aí o professor Zumper disse: mas não fomos nós que fizemos isso com Stanley. Então quem foi? Responda-me, disse o Finn McMissile. E aí o professor Zumper falou: eu só encontrei a chave e construí a pirâmide para escondê-lo. Mas quem fez isso eu não sei. Eu nem sabia o que a chave fazia, o Zumper falou. Aí eles perguntaram para o Stanley também o que tinha acontecido. E o Stanley falou que há muito, muito tempo, antes de construírem a pista principal, sabe? Quando a cidade ainda era próspera e rica e todo mundo passava por ela, vieram uns caras, uns carros, né? Prenderam ele lá e daí em diante ele não sabe o que aconteceu. Então o Finn McMissile deduziu que quem queria construir a estrada, que é a estrada principal, foi quem tinha feito isso com Stanley. Então ele buscou nos arquivos federais e descobriu quem tinha sido o cara que construiu aquela estrada e os pedágios daquela estrada. Sabe quem é o pedágio? Sim. Tá. Então ele... Aqui tem a Catiana aí, ó. É um pedágio. Para entrar na casa da Ana Lia? É. Não, que é uma cancela porque ela mora no condomínio. Então tem um porteiro, mas não chega a ser um pedágio, mas é bem parecido. O pedágio, a diferença da portaria para o pedágio é que o pedágio você tem que pagar para entrar. Entendeu? Tá. No pedágio você paga, aí a pessoa levanta a cancela para você passar. Tá bom. Então, e aí ele descobriu quem tinha criado aquela estrada e quem era a pessoa responsável e dona dos pedágios daquela estrada. E descobriu também quem é que tinha prendido o Stanley lá dentro daquele lugar. E o nome da pessoa
tentando lembrar o nome da pessoa. Como que chamou o carro do 2? Quem? O carro do 2 lá, o inimigo de todo mundo. O que fez o Alinol. Não lembro o nome dele. Você lembra? Não. Que organizou a corrida lá? Nossa, me fugiu o nome dele. Mas tá, então, era ele. Mas eu esqueci o nome, que droga. Aquele cara e tinha um Atticus? Aquele cara que tinha o... Não, esse era o Professor Zumper, né? Hum. Não, o papai tá falando do que colocou a bomba no mate, no filme 2. Que só ele podia desativar a bomba. Até que quando a bomba desliga, a bomba fala: até mais, senhor, não sei o que lá. Eu não tô lembrando o nome dele. Sabe de quem que eu tô falando? Sim. Nossa, que coisa. Inventa um nome. Tá bom. E o nome da pessoa que tinha feito aquela pista, que ganhava dinheiro com os pedágios daquela pista e que prendeu o Stanley lá dentro daquele buraco, era Zé Mané. Então, foram atrás do Zé Mané, que também tinha fugido da prisão. Encontraram ele lá no Japão. Descobriram que ele tinha ido para lá. E aí prenderam ele lá no Japão e colocaram ele na mesma cela que o Professor Zumper estava. Foi isso. Então a história termina com a Holly Caixa de Brita e o Finn McMissile voltando para a Inglaterra, felizes por terem cumprido uma missão. Voltaram naquele avião deles. O Matt feliz Não por... apareceu o Cachau, a Jay? Não apareceu o Cachau nem a Sally. A Sally estava lá na cidade, né? O Cachau, acho que ele estava em corrida. Acho que estava disputando alguma corrida. Ah, não. O Cachau Não? fica. Aquele. É um sábado. Ah, era um sábado. Tá, deixa eu pensar então. Bom, o Cachau... O Cachau, ele tava na... Ele tava lá junto quando o Stanley apareceu. Saiu do buraco. Quando eles tiraram o Stanley do buraco, o Cachau tava do lado do Matt. Entendeu? Entendi. Aí foi isso. Então o Finn McMissile voltou pra Inglaterra junto com a Holly Caixa de Brita e o avião. O Matt ficou todo feliz lá em Radiant Springs por ter conhecido o Stanley. O Cachau também estava muito feliz por ter conhecido o Stanley. Aqui é a menina, velhinha, em Boa Itália. Também ficou muito feliz porque seu marido estava de volta. O Fillmore ficou muito feliz, o Sargento também. Todos, o Luigi, o Guido, todo mundo ficou muito feliz porque o Stanley estava de volta. O bombeiro também. Enfim. Então tem história. Outra? Meu senhor.